7. Amém. Eu vou ler os ímpares e os irmãos ler os pares. Diz assim: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim preza, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se tiveras monges reis sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Pai, diante da tua palavra aqui estamos, palavra lida, que nesse momento será aplicada. Tem misericórdia de nós, da tua igreja, ao ouvir essa palavra, e de mim, Senhor Deus, como expositor da minha vida, como expositor, que venha falar com graça e sabedoria para que o teu povo seja edificado. Em nome de Jesus, suplicamos, Pai, que o Senhor nos esconda, que somente a graça e a misericórdia do Senhor reine em nosso meio nessa noite. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Para o triunfo do mal, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Essa é uma frase séria de Edmund Burke, um homem influentíssimo no seu tempo e com influências também nos seus pensamentos dentro da nossa geração. Diante dessa frase, várias outras surgiram, várias que se destacam tendo esse mesmo sentido, essa mesma pegada. Uma delas ficou marcada na história, é a frase de Martin Luther King, quando ele diz que o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não se trata aqui, o que eu quero trazer para vocês, não é que se trata de frases de efeitos, não são frases simplesmente boladas para que esses homens se destacassem nas histórias, mas são afirmações e são verídicas, principalmente quando nós olhamos para o motivo pelo qual eles proferiram essas palavras. Meu objetivo aqui nessa noite não é de falar sobre Edmund Burke, sobre Martin Luther King, mas o que eles falaram o que eles falaram é e será e continuará sendo uma verdade, irmãos. Todas as vezes em que há omissão de homens e mulheres que temem a Deus como agentes de transformação do mundo, é inevitável que ações malignas prosperem. É inevitável. Todas as vezes, irmãos, todas as vezes em que há omissão de homens e mulheres que foram levantados por Deus como agentes transformadores, quando eles não se manifestam, irmãos, o mal ele vai prosperar. Quando não nos manifestamos, não assumimos a postura de quem foi chamado para tal, consequentemente o mal avança. E o apólogo de Jotão, que nós lemos aqui nessa noite, essa fábula, essa parábola, como é que você queira chamá-la, vai nos mostrar isso. Mas para a gente entender o que nós acabamos de ler aqui diante desse texto, a gente precisa voltar um pouquinho na história e meditar, até chegar lá em Gideão, que é pai de Abimeleque, pai de Jotão, que conta esse apólogo para nós. A Bíblia diz que na época de Gideão, ali dentro do período de Juízes, quem estava reinando naquela época eram os midianitas. E os midianitas eram marcados por serem extremamente cruéis. Tudo que o povo plantava, tudo que tentava, no momento da colheita, a cada época do ano, os midianitas vinham e simplesmente tomavam tudo, e o objetivo deles é: eles não semeiam, eles querem a colheita, eles querem a fartura sobre essas coisas. E o texto diz que eles eram como gafanhotos, eram vários, e vinham e destruíam. A gente vê isso lá em Juízes no capítulo 6.
E diante dessa situação, o povo clama a Deus por um juiz. Alguém queria levantar, alguém queria trazer vitória sobre os midianitas. E Deus acha graça aos olhos de Gideão. E quando o Senhor se apresenta, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. E tenho certeza que você já estudou esse texto, sabe muito bem que lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar, é prensa de uva, é para poder extrair ali o suco da uva para fazer o vinho. Mas nós estamos vendo esse homem, irmãos, escondido. E a Bíblia diz que ele está com medo por causa da reação. Está num lugar escondido, com medo da reação dos midianitas, daquilo que os midianitas podiam fazer. E aí, irmãos, Deus se apresenta para Gideão e Deus vai falar a palavra para ele assim: Gideão, você é homem valente, Gideão. E Gideão ali, Senhor, eu? Não, Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Senhor, eu sou um homem assim, eu sou o menor da menor tribo. Não, Gideão, você é homem valente. Você é homem valente. E isso acaba ensinando coisas para nós, porque por muitas das vezes, irmãos, Deus tem uma visão diferente da que nós temos de nós mesmos. A visão de Gideão ali, ele que era o menor, era alguém insignificante em meio às 12 tribos de Israel. Ele era alguém que estava ali na última fileira. Mas Deus tem uma visão diferente a respeito de Gideão. O Senhor vira para ele e diz: Gideão, você é homem valente, você é homem corajoso. Assim também, irmãos, como muitas das vezes nós temos uma visão errada a respeito de nós. Deus tem uma visão correta, sempre a visão correta sobre quem nós somos. Muitas vezes a gente está esmurecido, achando que nós não somos capazes, e o Senhor se apresenta para nós, nos dando esse ânimo, assim como foi na vida de Gideão. Gideão, é você esse homem valente. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de ti. É palavra do Senhor para nós. E isso é para animar o teu coração, para trazer paz, ânimo ao seu coração. Porque Deus é quem sabe os pensamentos reais sobre quem você realmente é. Se você está esmurecido, alegre-se no Senhor. Eu é que sei os pensamentos. Gideão, irmãos, ele ouve aquela palavra, é verdade, é verdade. Então, ele se levanta para ser de fato juiz. E a primeira coisa que ele vai fazer, irmãos, é destruir os altares de Baal que tinha naquela época, que o povo de Israel havia levantado. E mais, quem havia construído esses postes ídolos era o pai dele. Mas ele não quer saber. Ele é aquele homem do primeiro amor que foi tocado, que foi chamado pelo Senhor, e a Bíblia diz que ele se levanta, irmãos, se levanta e durante a noite destrói todos os altares. Quando chega durante o dia, o povo fica sabendo, foi Jerubaal, que era o outro nome de Gideão, e o povo vai atrás dele, e o pai se põe na frente, uma história linda, e aquele homem se levanta para ser de fato aquele que iria libertar o povo de Israel, toda aquela nação, das mãos dos midianitas. Mas restava aquela dúvida ainda no coração dele. Tanto é que o Senhor se manifesta mais uma vez. E aí Gideão, Senhor, se é verdade o que o Senhor está fazendo, ele vai fazer uma prova com Deus. Se é verdade que o Senhor tem me chamado mesmo, vamos fazer o seguinte: está vendo essa lã, Senhor? Está vendo essa lã? Pois vai chover, Senhor, vai vir um orvalho durante a noite e vai molhar só a lã, ao redor vai ficar seco. De manhã você pode imaginar a história. Quando chega de manhã, a lã toda molhada, ao redor todo seco. Mas é um homem que tropeça nos seus próprios pés. E a Bíblia diz que ele, Senhor, se é o Senhor mesmo, se é o Senhor que chamou, então, Senhor Deus, amanhã vai estar seca essa lã, mas ao redor vai estar molhado, só a lã vai estar seca, e de manhã é exatamente o que acontece. E aquele homem sabe que Deus está presente, ele presta ali um sacrifício diante do Senhor. E o que a Bíblia diz? Que naquele momento, irmãos, Deus levanta 32 mil homens junto com Gideão para partir para a batalha, para lutar contra 135 mil midianitas. A batalha, irmãos, já não era fácil, mas o Senhor estava. Gideão tinha aquela convicção. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Nós ouvimos as histórias dos nossos pais. Ele é o Deus que pode realizar aquilo que lhe apraz. E Gideão 32 mil, vai fazer a conta aqui, contra 135 mil, vai dar 3, vai dar 4 para cada um aqui, a gente se reveza, a gente luta essa batalha. E Deus olha para aquilo e fala assim: Gideão, tem gente demais aí. Senhor, o quê? Tem gente demais aí, Gideão. Faz o seguinte, fala lá para todo mundo, e Deus vai falar assim, fala para todo mundo, todos aqueles que são tímidos, todos aqueles que estão se sentindo temerosos, é para voltar para casa.
E aí a Bíblia diz que de 32 mil, 22 mil vão para casa. 22 mil. Restam 10. E já estava difícil com 32. Mas 10 mil, o Senhor é conosco. Já vencemos outras batalhas. Deus vai nos dar a vitória. E o Senhor olha e fala assim: Gideão, tem gente demais ainda. Tem gente demais. Vai, fala lá com eles lá. Faz descer o povo às águas. Chegando ali nas águas, todos aqueles que beberem água como se fosse cachorro, né? Nunca entendi muito bem isso, mas lamber água como se fosse cachorro, fala para voltar para casa. E aí, irmãos, sobraram 300. E Gideão agora tem que partir para essa batalha com 300 homens. Já não estava muito fácil com 32, com 10. E agora nós estamos diante de um homem partindo para a batalha, junto dos midianitas, com apenas 300 homens. Mas você sabe muito bem, irmãos, que Deus com nós é maioria, sempre. Onde quer que nós estejamos, irmãos, o Senhor conosco, nós somos maioria. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Gideão tem essa concepção, e aí a Bíblia diz que o Senhor havia feito todas aquelas coisas para que não brotasse no coração de Gideão ou do povo qualquer sombra de que foi o número, foram eles que venceram a batalha. Tanto é que quando acaba a batalha, Gideão vai dar toda a honra e toda a glória a Deus, porque foi ele que havia libertado o povo de Israel. E o povo, irmãos, 300 homens contra 135 mil, Deus deu a vitória. O povo de Israel fica naquela alegria, aquela euforia, e Deus, nossa, e agora, Gideão, vem e reina sobre nós. E Gideão olha para aquilo e fala assim: gente, vocês estão doidos? Vocês querem deixar o sistema de monarquia que é com Deus, de teocracia, que é Deus reinando, e querem monarquia aqui? Querem que um homem reine sobre vocês? Eu não vou reinar, nem eu, nem a minha família. Nem eu, nem minha família. E aí a Bíblia diz que durante 40 anos houve paz. Enquanto Gideão estava vivo, apesar de todos os outros erros que ele vai cometer. Deixa para outro dia. A Bíblia diz que Deus ainda dá graça e durante 40 anos o povo vive em paz. Contudo, Gideão morre. Quando Gideão morre, surge um vácuo de liderança, um vácuo de... Já não há rei, já não há juiz, já não há mais alguém para se levantar em favor do povo. E aí no meio dessa situação, irmãos, Gideão havia tido 70 filhos de maneira legítima, e tinha um com uma concubina, era um bastardo, vamos colocar assim, era um bastardo, era um homem à parte. E a Bíblia diz, irmãos, que o nome desse homem era Abimeleque, e esse sabia que ele não tinha direito sobre, basicamente, aliás, sobre nada de posse dos seus pais. O que ele faz? Eu quero que você acompanhe comigo aí, Juízes 9, que nós vamos entrar agora diante do texto. Abimeleque, filho de Jerubaal, que é o outro nome para Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Aquele homem, irmãos, ele se prepara agora porque ele quer se fazer rei. Ele quer ser aquele que domina sobre os demais. Ele quer ser aquele que se levanta. Ele quer que os moradores dali de Siquém o façam rei sobre os demais irmãos. E aí o que acontece? Os homens olham, interessante isso, né? Siquém, ele é dos nossos, realmente ele é dos nossos. Ao invés de 70 reinar, é melhor que seja um. E aí a Bíblia diz, irmãos, que esses homens apoiam a decisão. Versículo de número 3. Então, os irmãos de sua mãe, o povo de Siquém, falaram a todos os cidadãos ali da cidade, os cidadãos da cidade, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. O povo viu. É algo pragmático, o povo viu, a ideia parecia ser muito boa. A gente vai ter alguém defendendo as nossas causas, vamos levantar esse homem porque ele é dos nossos. Mas a troco de quê? Aí o troco vem agora. E aí eles pegaram, verso de número 4, eles pegaram, deram 70 peças de prata, pegaram ali da casa de Baal-Berite, pegaram um tesouro, um dinheiro à parte da casa de outros deuses.
Porque assim que Gideão, irmãos, morreu, o povo voltou à idolatria. Assim que Gideão morreu, eles vão lá, pegaram 70 moedas, as 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Então ele simplesmente comprou ali, chegou, deu 20 reais, um pão, uma mortadela e disse: vem, para a gente poder fazer um movimento aqui, diante dessa situação. Vem aqui. E aqueles homens, que o texto chama que eram homens ali levianos, homens atrevidos, a Bíblia diz que eles simplesmente pegam e passam a seguir a esse homem agora. Eles passam aí, e o que eles fazem, irmãos? Olha para você ver como que, quando Deus não está manifestando, quando Deus não está presente, irmãos, a loucura que um homem pode chegar. Olha o texto de verso de número 5. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal. 70 homens sobre uma pedra, 69, um só fugiu, porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Pronto, ideia lançada, ideia recebida no coração, ideia executada. E agora, irmãos, está ali aquele homem que havia chegado, que conseguiu chegar diante do poder, chegar ali diante daquele reinado, mas simplesmente, irmãos, passando por cima de quem tinha que passar, matando seus irmãos. O preço para aquilo foi preço de sangue. O caso é, irmãos, que todos os outros líderes mencionados em Juízes, irmãos, eles foram chamados por Deus. E nenhum deles tinha interesse algum por aquele cargo. Abimeleque, ele não é chamado pelo Senhor, ele toma liderança e toma essa liderança à força. E é mediante toda essa história, irmãos, toda essa história horrenda, todo esse passado, que Jotão aqui, que é o único sobrevivente, o filho de Gideão, ele vai contar esse apólogo, essa parábola, essa fábula, com 3 árvores aqui conhecidas de todo o povo de Israel, e uma que não era árvore, porque espinheiro não é árvore, espinheiro é um tipo de arbusto, que é o espinheiro aqui, com espinhos bem afiados, como era daquela época. A primeira árvore, nós observamos aqui no texto, a primeira árvore é a oliveira. A oliveira, irmãos, é a árvore da azeitona, produz o azeite da oliva. Ela é usada na adoração sagrada, ela era usada, irmãos, para ungir reis e profetas, ela era usada para ungir enfermos, até mesmo de maneira medicinal. Ele também, irmãos, o óleo era usado para poder iluminar, além de também ser usado como alimentação, como uma fonte nutritiva. Quando as árvores vêm sobre eles, vem sobre essa árvore e diz assim: oliveira, reina sobre nós. E aí o verso de número 9 diz, ela vai responder: porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? A resposta dela é não. Eu não vou deixar os meus afazeres, eu não vou deixar a função pelo qual eu fui criado para poder exercer uma que não é de minha responsabilidade. Ok. E aí o texto diz que passa para a segunda árvore. A segunda árvore era a figueira, árvore que produz o figo. Mais comum na Palestina, irmãos, era a mais comum árvore que existia na Palestina. Árvore que dava um fruto doce. A figueira, ela representa a alegria, doçura. Ela era também usada como remédio. Uma pasta era feita do figo, era usada como remédio. Extremamente útil. E as árvores chegam para ela. Olha, reina sobre nós, figueira. Reina sobre nós. E aí nós vamos ver a resposta no verso de número 11. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Não vou exercer esse tipo de liderança. Eu sei para o que fui criada. E aí então eles partem para a terceira. E a terceira árvore é a videira. É a árvore que produz uvas. Israel, irmãos, não seria Israel sem videira, sem o fruto da uva. Era o que alegrava. Da videira da uva é extraída ali o suco, que é feito vinho, que alegra os homens, assim como ela fala, alegra as festas. E antes que você possa ficar animado demais com a história, deixa eu te contar como era a regra no meio lá do povo judeu. Era um dedo de vinho
e três dedos de água, tá? Nunca o inverso, por mais que muita gente às vezes tenta. Não, era um dedo de vinho, 3 dedos de água ali no mesmo copo, nunca invertido. E ali, aí ele se apresenta, apresenta para aquela árvore, vem reinar sobre nós, e ela diz, não vou fazer isso, de jeito nenhum. Verso de número 13, porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Responde como as demais, eu não vou fazer isso, eu não vou exercer isso, eu sei para o que fui criada. Irmãos, e não tendo mais, diante daquela situação, a quem recorrer, o texto diz que as árvores vão recorrer àquela que não era árvore, elas vão diante daquele que era um arbusto. Desesperados ali, irmãos, eles pedem ao espinheiro para poder reinar sobre eles. Vem, reina sobre nós. E o espinheiro na hora, vem ser rei sobre nós. Sim, serei. Só que é o seguinte, refugiem-se debaixo da minha sombra. Só que espinheiro não dá sombra. Espinheiro tem 1,20 m, nós estamos falando de árvores. 1,20 m no máximo. E o que aquelas árvores teriam que fazer? Se curvar, se espremerem para poder estarem ali debaixo, porque senão sairia fogo daquele espinheiro, assim como nos é dito nesse texto. A explicação de Jotão, irmãos, para essa parábola, a explicação dessa parábola, ela vem por intermédio do próprio Jotão, aí no verso de número 16 e o verso de número 19. Olha só, ele diz assim, agora pois, se de veras e sinceramente procedeste, proclamando o rei Abimeleque, o que não é verdade, não foi sincero, não foi justo, e se bem vos portardes com Jerubaal, o que não aconteceu porque mataram, e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, o que não foi feito, versículo 19, se de veras e sinceramente procedeste, hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Versículo 20, mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Ele foge da história, e um resumo de tudo que acontece aqui no final é de que um outro se levanta simplesmente contra Abimeleque, falando as mesmas coisas que eles, e o final da história, irmãos, é toda a cidade de Siquém, irmãos, sendo consumida pelo fogo, como assim Jotão havia dito na sua parábola. A história é triste, mas ela vai ensinar algumas lições sobre liderança que nós podemos extrair aqui diante dessa situação. A primeira delas, para ficar no seu coração, é que nem todo mundo foi chamado para ser líder, ponto. Nem todo mundo foi chamado para ser líder. Será que a situação, eu pergunto para você, será que a situação seria diferente se outra pessoa tivesse assumido o cargo de liderança? Ou então diante aqui mesmo da parábola, será que seria diferente o final da história se uma das árvores tivesse assumido o reinado ao invés dos espinheiros? Trabalhar com si é uma dificuldade. Normalmente, irmãos, o que talvez seria mais natural para nós era nós tecermos uma crítica às árvores aqui, que negaram o reinado, mas elas sabem para o que haviam sido criadas, para o que foram criadas. E não só isso, eram árvores que estavam frutificando. Eu vou explicar melhor para você. Não é porque você dá fruto, não é porque eu dou fruto, que eu estou apto para assumir a liderança sobre os demais. Não é porque eu canto, não é porque eu toco, não é porque eu prego, que isso faz de mim um líder. Aliás, se às vezes eu me afastar daquilo pelo qual Deus me chamou para poder fazer, eu tentando fazer o bem, é bem capaz de que ao tentar fazer as duas coisas, eu não consigo fazer bem nenhuma delas. Nenhuma delas. A figueira talvez pensasse assim, talvez ela pensasse daquela maneira, se eu deixar o meu fruto, que adoça os homens, para preencher um cargo que eu não sei administrar, talvez já não saia doçura de mim. A videira talvez pensando a mesma coisa. Se eu deixo de dar que o meu suco de uva transformado em vinho, que alegra os homens,
é bem capaz de tentar exercer uma função pelo qual eu não fui chamado, faça com que eu não consiga sequer produzir aquilo pelo qual eu fui feita. E talvez seja a mesma coisa sobre a vida da oliveira com relação ali ao seu azeite. Nem todo mundo foi chamado para ser líder. Aí agora eu já não ponho ponto, eu ponho vírgula. Mas todo mundo foi chamado para frutificar no reino de Deus. Todo mundo foi chamado para frutificar. Irmãos, entender a sua função, entender o seu chamado, é crucial para que você possa adorar e bendizer o nome de Jesus de maneira intensa e de maneira real. Muito me alegra, irmãos, muito me alegra, quando a pessoa, ela entende que talvez aumentar o cargo dela, aumentar a função, vai fazer com que ela tenha um destaque mais. Mas isso vai ter um preço muito alto. E aquilo que talvez seria benéfico é transformado em algo que é mal. Eu contei uma história aqui quinta-feira para os irmãos que estavam aqui no estudo, aqui na nossa igreja. Contei acaba sendo um testemunho de um rapaz que, casado, tendo um filho novo, ele buscou, irmãos, estava numa situação assim, buscou comprar um carro para poder ter mais conforto junto com a família. Está errado? Não, não está errado, de maneira nenhuma. Não há qualquer tipo de proibição. Só que para poder quitar esse carro, ele teve que pegar mais um horário no trabalho. E nesse pegar um horário de trabalho, lembrem, estava tentando visar conforto. Ele agora já não tinha mais comunhão com a esposa, já não tinha mais comunhão com a igreja, já não tinha mais comunhão com os filhos, e já não tinha sequer conforto, porque agora ele era um homem que precisava trabalhar dobrado para poder pagar a dívida que havia sido feita. Resumo da história, o que talvez soasse como se fosse um conforto, se transformou num desconforto tremendo, e quase que o casamento desse homem acaba, desse rapaz acaba, porque ele ultrapassou, quis colocar o carro na frente dos bois, quis acelerar demais o processo. É necessário segurar. E às vezes, irmãos, para nós, estamos exercendo qualquer que sejam as nossas funções dentro da nossa igreja, talvez não seja o momento de você assumir alguma coisa a mais. Esse é só o primeiro ponto, guarda aí. Por quê? Porque talvez algo que seria abençoador passa a não ser mais, porque isso vai trazer um prejuízo para a sua vida, ao invés de ser uma bênção, Talvez, exercendo qualquer que seja um cargo, não só dentro da igreja, mas qualquer que seja o outro lugar, irmãos, eu vou sacrificar coisas que são insacrificáveis. Nem existe essa palavra, mas eu acabei de inventar ela agora. Insacrificáveis. Eu vou sacrificar o casamento, eu vou sacrificar a comunhão com Deus, a comunhão com os filhos. E eu pergunto para os irmãos, será que vale a pena? Será que vale a pena? A videira, irmãos, a videira sabia qual que era o lugar dela. A figueira sabia qual que é o lugar dela, a oliveira sabia o seu lugar, sabia as suas funções, sabiam pelo qual Deus havia feito cada uma delas. Elas não haviam sido chamadas para exercer aquela liderança. Nem todo mundo foi chamado para ser líder. E aí vem o segundo ponto. Porque tem gente que foi. Talvez você escuta e fala assim, não. Que bom isso, porque eu disse não naquela função lá e estava com a consciência pesada, mas talvez Deus te chamou. Talvez Deus te levantou para ser esse homem. Deus te levantou para ser essa mulher que é líder sobre demais. Talvez Deus te chamou. E quem foi chamado para ser líder, irmãos, esse é o segundo ponto, não pode se omitir. Tudo bem que a oliveira, a videira, a figueira sabem para o qual elas foram chamadas. Elas não têm a capacidade de exercer aquele chamado para reinar sobre as outras. Mas tem gente, irmãos, que sabe muito bem que Deus os chamou para poder assumir uma responsabilidade de liderança, e mesmo assim ela se omite dessa responsabilidade. Você sabe que Deus te colocou nesse cargo, que Deus te chamou para exercer essa função, mas você quer se omitir. Você sabe que Deus tem te capacitado com dons, talentos para exercer essa função. O peito arde, porque tem consciência de que Deus quer você trabalhando nessa área. Mas aí, por muitas vezes, você reprime dentro de si esse chamado. E você não quer compromisso, você não quer se comprometer, mesmo sabendo que Deus te chamou para essa obra. Que Deus te chamou para poder frutificar nesse cargo. Você sabe qual que é o problema? O
problema é que isso gera consequências. O problema é que isso tem consequências. Porque se você não assume a função pelo qual Deus te chamou, o espinheiro vai. E aí já é tarde demais. Aí já é tarde demais. Todas as vezes em que homens e mulheres que foram chamados por Deus, que temem a Deus, que foram chamados para essa obra de serem agentes de transformação, irmãos, eles se calam, eles se omitem. É inevitável que situações malignas prosperem. Deus te chamou? Deus tem te capacitado? Então levanta a cabeça, estufa o peito e vai. As histórias, irmãos, que nós temos sobre pessoas que rejeitaram o chamado de Deus para suas vidas, irmãos, são histórias tristes demais para você ter que passar por elas. Você lembra de Jonas? Você vai querer repetir a mesma coisa? Deus te chamou para esse cargo. Deus te chamou para exercer essa liderança. Deus te chamou para poder exercer qualquer que seja. Essa não é uma palavra para líderes, essa é uma palavra para servos, que é a função do líder primeiro, ser servo. Essa é uma palavra para o seu coração. Deus te chamou, e aí você quer passar, você quer que tenha um barquinho pronto para você ir fugir, e vai para tarde, e vai para longe. Não. Você tem histórias demais. Talvez realmente não era para oliveira, a figueira, a videira assumir a liderança, mas não havia só eles ali, irmãos, no meio daquela mata, não. Não havia. E o que aconteceu? Como essa árvore que havia sido chamada não exerceu o seu reinado, ela não deu as caras, o resultado foi o pior possível. Chamaram para ser rei aquele que não podia ser. Chamaram árvore aquela que não era. O resultado, você sabe qual que é o resultado? O resultado é de opressão. O resultado, por não ter se posicionado, não ter assumido o cargo pelo qual Deus chamou, é de espinhos, é de dureza, é de fogo. Ao invés de tranquilidade, nós estamos diante de uma situação de tensão. Você imagina, irmãos, uma figueira, uma videira, uma oliveira do tamanho daquelas árvores, elas terem agora que se curvar para poder ficar debaixo agora, irmãos, de um espinheiro. Há essa possibilidade? Mas como? Se quebrando. E é muitas das vezes o que acontece. Quando você se omite, quando você finge que não é com você, é aí o que acontece. É aí que o mal triunfa, o mal vence. Pense aí em algo na sua vida, no seu trabalho, no seu país, que talvez foi liderado por espinheiro. Na sua vida primeiro. Determinadas áreas da sua vida. Talvez é um relacionamento onde o outro é um espinheiro na sua vida. Ele é um homem que não te deixa ter comunhão com Deus da maneira como requer. Ela é uma mulher que não deixa você congregar, ter santidade na sua vida. E aí você tem que se curvar. E tem um espinheiro na sua vida. Talvez seja dentro do seu trabalho. Pior coisa, tem um chefe mau, um chefe que é um ditador, um homem. Talvez seja no nosso país. Quantas são as situações, quantos são os cargos? Como tem sido a sua reação nessas áreas? Eu digo para você com toda certeza que há consequências para a sua omissão. Há consequências. Mas e aí? E aí? Como é que eu faço diante disso? O que é que eu tenho? Me fala mais. O que eu tenho que liderar diante dessa situação? Não devo me omitir. É o terceiro ponto. Eu devo liderar, irmãos, porque isso traz glória ao nome de Jesus. Eu encerro assim. Isso traz glória ao nome de Jesus. O motivo, irmãos, de nós levantarmos para liderar, não é porque não tem ninguém mais para fazer isso. Isso seria péssimo, horrível, se você tivesse esse pensamento. Eu me levantei porque não tinha ninguém mais para poder fazer. Por quê? Porque a sua motivação não estaria no lugar correto. Não estaria na pessoa correta. Eu fiquei pensando e repensando de colocar isso aqui como primeiro ponto. Porque em certa medida ele é. Ele é. Gente, eu pergunto para vocês. Vocês têm consciência da honra que é ser um trabalhador na obra, na causa de Cristo Jesus? Que maravilha é na nossa vida poder dizer o seguinte: meu rei vem,
E enquanto ele não vem, eu estou trabalhando para que o reino venha. Por que eu devo liderar? Por que eu devo fazer isso daqui? A minha pergunta é, se os seus olhos foram abertos para o mundo espiritual, por que você não quer receber essa honra sobre a sua vida? Porque eu talvez não quero compromisso. Porque a igreja... Percebe a honra que é? Se alguém que trabalha, irmãos, ser alguém que trabalha ativamente para o avanço do reino, irmãos, para a glória de Deus, é uma bênção. É maravilhoso. Te escolheram para ser um diácono, você correu. Pensa. Escolheram para ser um presbítero, você correu. Pensa bem. Talvez você tenha motivos. Mas, será que são motivos justos e válidos? Escolheram para ser um líder de sociedade. Escolheram você para poder fazer. Irmãos, que maravilha, que bênção. Eu sou alguém que trabalha para o meu Cristo, que trabalha para o meu Rei, que levanta a cabeça, pastor, conta comigo, igreja, eu vou fazer o que tiver dentro do meu alcance, porque eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero honrar e bendizer. Não há nada mais precioso do que isso, saber, irmãos, que Deus tem nos capacitado para poder lhe servir. Isso vale para a liderança, irmãos, mas vale também para todas as áreas. Jesus nos chamou, olha só, olha o que Jesus fez com você. Jesus te chamou, a igreja reconheceu o chamado da sua vida. Que honra bendita, que maravilha. Será que isso não enche o seu coração? Quando Fernando olha e fala assim, Senhor, mas eu sou o menor na minha casa. Senhor, eu sou alguém assim. E o Senhor fala assim, olha, sou eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de você. Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não sou essa pessoa para exercer esse cargo, essa função. Foi chamado? Fui. Então o Senhor vai te capacitar. Mas eu quero que você perceba o seguinte, a honra, a bênção que é sobre a nossa vida, quando nós estamos trabalhando ativamente para o nosso Rei. Se isso não enche o seu coração, irmãos, eu pergunto, será que você não está endurecido demais? Seu coração não está endurecido demais? E por favor, não esteja. Não despreze o seu chamado. Não despreze aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, para você exercer, para você poder servir a noiva do Cordeiro. Não despreze essa bênção. Não despreze. Se Deus te chamou, querido, nada vai ser mais importante do que esse chamado. Não, mas eu tenho faculdade. Não, mas eu tenho isso e aquilo outro. Não, mas eu tenho isso e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. E ok. Mas a prioridade para mim é o reino. A prioridade para mim é a glória de Cristo Jesus. A prioridade é ver o nome do meu Cristo ser estampado na minha vida. Que o reino avance, que a glória do Senhor esteja lançada. Não despreze essas oportunidades. Saiba que haverá consequências caso você é o chamado e você não assumiu a sua posição. Assim como houve para aquelas árvores, assim como houve para o povo de Siquém que escolheu mal. Mas, querido, você não deve fazer isso por medo. Então eu vou aceitar esse cargo aqui, porque senão vai vir fogo e no seu... Não. Você precisa, querido, estar servindo com a motivação correta. E a motivação correta é porque eu sou um servo na casa do Senhor. Eu sou alguém chamado para exercer o meu chamado, exercer da glória ao nome de Jesus. Eu não faço as coisas por medo, mas entendendo que esse chamado é uma bênção para a minha vida, é uma bênção para a igreja. Deus te chamou, a igreja reconheceu, em nome de Jesus. É Samuel, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui, me coloca para trabalhar, me coloca para agir, me coloca para liderar. Me coloca para ser um homem, uma mulher ativa dentro da casa do Senhor. Seja exercendo qualquer que seja a função. Você não, talvez, relembrando os tópicos aqui, talvez você não foi chamado para ser líder, mas você foi chamado para frutificar. Quem foi chamado para ser líder não deve se omitir. E eu devo liderar, porque isso traz glória ao nome de Jesus. Junta tudo isso, bota dentro do seu coração, querido, e vai trabalhar e honrar o nome de Jesus. Amém? Deus tem te dado um chamado. Não despreza o chamado de Deus para a sua vida. Fique de pé, eu quero orar com você.
Tu sabes muito bem, Senhor, para quem essa palavra foi direcionada. Eis um grande espelho, Senhor Deus, na frente desse púlpito, onde todos nós nos contemplamos. Pois não há ninguém aqui que não foi chamado para algo. Se não tivesse sido chamado, se já tivesse vencido as suas ações, não estariam aqui mais, estariam na glória. Mas cá estamos. E se aqui estamos, Senhor Deus, o Senhor tem de fato um propósito a realizar através de nós. Deus, olhando para dentro de mim, eu tenho certeza que cada um olhando para dentro de si nesse momento agora, nós reconhecemos a nossa falência espiritual. Nós reconhecemos que nós não somos capazes por nós mesmos de exercer qualquer que seja, Pai, o chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o Teu Espírito age em nós, que o Senhor tem nos capacitado, que o Senhor tem nos dado dons. E a Tua igreja vai sair daqui alimentada com essa palavra, de que precisa se posicionar, de que não pode se calar, de que não pode se omitir, porque se o Senhor chamou, o Senhor será fiel para abençoar esse homem, para abençoar essa mulher no cargo que o Senhor tem colocado ele, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra penetre dentro desse coração, que o Senhor esconda no mais íntimo desse ser, Pai, para que venha sair daqui, Deus, disposto a levantar amanhã, Deus, a conversar com o seu pastor e dizer: eis-me aqui para poder servir no reino do Senhor. Pai, glória maior não há, Senhor, graça maior não há, Deus, do que sermos feitos filhos de Deus, do que sermos servos no Teu reino. Éramos escravos do pecado, Pai, escravos do pecado, da injustiça, andávamos segundo o curso desse mundo, mas hoje nós somos escravos do Senhor, Pai, e não há maior prazer, Senhor Deus, do que ser escravo de Cristo Jesus. Te damos, entregamos a Ti a honra e a glória que lhe é devida. Em nome de Jesus, tudo que foi cantado, tudo que foi falado, cada oração, cada pensamento, nós sabemos que o Senhor colhe muito bem e que o Senhor há de responder segundo a Tua santa vontade. Assim eu oro, Deus, abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, pela graça, que o Espírito Santo esteja abençoando, em nome de Jesus. Amém.